Olá, me chamo Thiago Andrei, sou estudante do curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje venho falar para vocês sobre o meu projeto desenvolvido em parceria com a Embrapa Gado de Leite, que é sobre uma revisão de proteínas de ação inseticida com potencial de uso no controle das cigarrinhas das pastagens. As cigarrinhas das pastagens fazem parte da ordem Hemiptera. Esses insetos se alimentam desde a fase de ninfa até a fase adulta da seiva de gramíneas forrageiras e causam impacto no crescimento da planta, gerando queda de biomassa e da produção de matéria verde, além de alterar a qualidade nutricional e a palatabilidade da forrageira para a pecuária. Dentre as várias espécies de forrageiras atacadas pelas cigarrinhas das pastagens, algumas apresentam algum nível de resistência. Entretanto, outras espécies, como é o caso do capim-elefante, apresentam a baixa variabilidade genética para a resistência. Ou seja, mesmo aqueles genótipos de capim-elefante que apresentam algum nível de proteção contra as cigarrinhas ainda são considerados susceptíveis a este inseto. Em outras espécies de forrageiras, como capim ruzi, mesmo que exista algum nível de variabilidade genética para a resistência, o programa de melhoramento precisa de avanços mais rápidos. Baseado no impacto das cigarrinhas em forrageiras gramíneas e na necessidade de aumentar a resistência ou gerar ganhos mais rapidamente, nós desenvolvemos este trabalho com o intuito de levantar dados a respeito de proteínas com ação inseticida que podem ser inseridas em forrageiras, por exemplo, no capim-elefante e no capim ruzi, a fim de aumentar a proteção contra cigarrinhas das pastagens. Para identificar proteínas de ação inseticida contra hemípteros, nós optamos por fazer uma busca de artigos. Para isso, acessamos a base de dados NCBI PubMed e filtramos os resultados a partir das palavras-chave Insecticidal Proteins e Hemiptera. Com isso, obtivemos 663 artigos. Desses artigos, 54 apresentaram metodologia e resultados compatíveis com o que estávamos procurando. Após a leitura desses artigos, montamos uma tabela listando a proteína encontrada, a espécie de hemíptero utilizada na pesquisa, o modo de ação da proteína, ou seja, o que a proteína causa no inseto, e o índice de mortalidade. Devido à grande quantidade de resultados obtidos, dividimos a tabela em quatro grandes grupos: proteínas oriundas de plantas, animais, bactérias e fungos. Dos 54 artigos relatando proteínas de ação inseticida contra hemípteros, notamos que a maioria era sobre proteínas oriundas de plantas, sendo Allium sativum, que é o alho, e Canavalha ensiformes, que é um tipo de feijão, as mais utilizadas nos trabalhos. A maioria das proteínas faziam parte do grupo de lectinas e aglutininas, pois estas atuam interferindo na absorção de nutrientes por parte do inseto e causam danos ao epitélio intestinal. É importante destacar este modo de ação porque estamos interessados em proteínas que impactam diretamente o inseto e não aquelas que reduzem sua fecundidade. Logo após, analisamos o índice de mortalidade das proteínas encontradas. Observamos que 15 artigos relataram 100% de mortalidade dos hemípteros estudados. Então, observamos o modo de ação para considerarmos apenas aquelas que causaram 100% de morte dos insetos no menor tempo possível. Assim, definimos três possíveis proteínas. Uma delas é uma quitinase de Pseudomonas fluorescens, que é uma bactéria. Essa proteína levou apenas 72 horas para resultar em 100% de mortalidade do hemíptero Elopeltis deivora. A outra é uma avidina recombinante de galos, que é uma ave. Essa proteína resultou em 100% de mortalidade do inseto Acyrtosiphum pisum em 4 dias. E a terceira proteína selecionada foi a proteína SFL1 de Segestria florentina, que é uma espécie de aranha. Essa proteína, quando associada à GNA, que é uma aglutinina de Galanthus nivalis, levou 7 dias para gerar 100% de morte no hemíptero Nilaparvata lugens. Portanto, com as informações levantadas neste trabalho de revisão, concluímos que algumas proteínas de ação inseticida têm potencial de serem avaliadas para o controle das cigarrinhas das pastagens.
Ainda ressaltamos que outros repositórios, além do PubMed, devem ser buscados para englobar o maior número possível de proteínas. Uma vez que essas proteínas forem utilizadas em projetos de pesquisa, será possível avaliar o impacto das forrageiras geneticamente modificadas expressando tais proteínas no controle das cigarrinhas das pastagens.